Será que temos horror ao nosso pecado ou já deixamos de caminhar na estrada da santa eternidade e só ficamos apontando o pecado do outro? Este é o tema do Orando com o Padre Pio de hoje, então sem mais delongas, bora pro vídeo! Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Todo pecado ofende a Deus, mas o pecado mortal ofende mortalmente. Você não quer mudar de vida? Não quer odiar o seu pecado? Prefere viver como inimigo de Deus? Padre Pio nos diz: tenhamos sempre horror do pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade. Escreve aí nos comentários o que você já entendeu sobre essa frase de Padre Pio e, claro, já curte também esse vídeo, combinado? O número 1849 do Catecismo da Igreja Católica define o pecado como sendo uma falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. O catecismo ainda classifica os pecados de acordo com a sua gravidade, em venial e mortal. Mas hoje nós queremos falar do pecado mortal. O pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento, nos diz o catecismo. Ele pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do seu ato, de sua oposição à lei de Deus. Envolve também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma escolha pessoal. A ignorância afetada e o endurecimento do coração não diminuem, antes aumentam o caráter voluntário do pecado. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra o nosso próximo ou contra nós mesmos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nosso Senhor nos adverte de que seremos separados dele se deixarmos de ir ao encontro das necessidades graves dos pobres e dos pequenos, que são os seus irmãos. Morrer em pecado mortal sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. Deus o livre, né? E é esse estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os seus bem-aventurados que se designa com a palavra inferno. O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é o seu fim último, e sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. Agora que conhecemos um pouco sobre o pecado mortal, nós podemos entender melhor essa frase do Padre Pio de hoje. Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade. Devemos odiar o nosso pecado, devemos nos horrorizar apenas pela possibilidade de pensar em pecar gravemente. Porque o pecado mortal nos afasta de Deus e nos tira do caminho. Devemos caminhar na estrada da santa eternidade e não da condenação eterna, gente. Se vivemos conscientemente em pecado mortal e não fazemos nada, repito, nada para tentar nos libertar dessa situação, estamos consentindo com a nossa condenação. Estamos caminhando voluntariamente para o inferno. Outro dia nós vimos o depoimento de um tal cantor que se diz católico e que é homossexual, onde ele afirma que a castidade não é para ele. O que isso significa? Que ele ama o pecado, não está disposto a mudar de vida, mudar de comportamento por amor a Deus. Ou ele acha que vai para o céu mergulhado no pecado. Não, né? É o mesmo caso de um casal que se diz católico, mas não quer casar na igreja. Não quer receber o sacramento do matrimônio, pois alega não ter dinheiro para fazer uma festa. Moram juntos há não sei quanto tempo, já têm filho ou filhos, E vivem em pecado mortal. Não têm horror ao pecado, acham que é normal e já deixaram de caminhar
na estrada da santa eternidade há muito tempo. De que, afinal, nós temos horror? O que nos causa nojo? A desonestidade, a corrupção, a falta de modéstia ou a dessacralização? Mas é muito fácil olhar os defeitos dos outros, não é mesmo? Olhar o cisco no olho do irmão e não olhar a trave que está em nosso próprio olho. Costumamos ter horror ao pecado, como diz Padre Pio, quando se trata do pecado do irmão. Mas e quando é o meu pecado? Estou disposto a olhar para dentro de mim mesmo, fazer um bom exame de consciência e odiar o pecado que existe em mim? Outro dia nós fizemos aqui no canal uma live sobre a gula. A gula é um pecado que abre portas para muitos outros pecados sensíveis, né? Que dizem respeito às coisas sensíveis, sensuais. Se você não assistiu ao vivo, nós temos ela gravada aqui no canal. Vou colocar o link aqui em cima nos cards e também aqui embaixo na descrição desse vídeo, para que depois você possa assistir, porque vale muito a pena mesmo. Verdade. Praticamente todas as nossas lives, né, as que nós fazemos aqui semanalmente, são desmonetizadas pela plataforma, porque tratam de temas que eles não gostam muito que a gente fale, né? E por esse motivo nós fazemos os cortes da live, ou seja, uma live de 2 horas acaba se transformando em 7 ou 8 vídeos menores, né, de uns 10 minutos cada um, e destacam trechos importantes dessa live. Então, em um desses cortes da live, como se diz, né, sobre a live da gula, nós falamos especificamente da relação que há entre a gula e a luxúria. Colocamos como título: Os santos padres veem com muita clareza o parentesco entre a gula e a luxúria. Acho que só ali já ficaria clara a ideia do conteúdo, não é mesmo? Mas a figurinha da capa para esse vídeo dizia: o guloso é também um pervertido. Até aí tudo bem. Mas qual foi a treta, Carol? A treta é que a imagem da capa do vídeo é o inferno. E no inferno tem uma mulher de short, ou seja, mal vestida, né? Vestida de forma imodesta. E nós não quisemos de forma alguma com isso dizer que quem se veste mal vai para o inferno, né? Pelo amor de Deus. Mas foi apenas uma forma de ilustrar a luxúria. Eu vou dizer para vocês que é muito difícil criar figurinhas aqui para as capas dos vídeos, né? Se você digitar a palavra luxúria no Google, vai aparecer coisas muito indecentes, né? Sinceramente, eu não acredito que a nossa capa retrata uma mulher de short no inferno seja indecente ou um motivo de escândalo para alguém. Porém, mesmo assim, recebemos críticas bem rigorosas, pedindo assim, pelo amor de Deus, que nós retirássemos aquela imagem, porque a imagem era escandalosa. E uma das pessoas que criticou, para vocês verem como existem 2 pesos e 2 medidas, nem assistiu o vídeo. Julgou apenas pela capa e ainda teve a audácia de dizer que entende que não foi nossa intenção causar escândalo, obviamente, segundo as palavras dela. Porém, a imagem em si é escandalosa. A imagem em si é escandalosa? E o que dizer das diversas fotos da esposa dele de shortinho no Facebook? Olha-se apenas para o suposto pecado do outro e não cuida da sua própria vida, não é mesmo? Haja paciência. E isso é muito comum hoje em dia. Nós temos mais de 3.000 vídeos aqui no canal. A pessoa nunca elogiou nenhum vídeo. Não que a gente precise disso, longe disso. Mas para criticar está sempre disposto e ainda quer se passar de bom moço, né? Dizendo que é uma admoestação nas mais sinceras intenções do nosso bem, do bem da nossa família. Faça-me um favor, né? E não é só uma questão de elogiar ou criticar o nosso apostolado. A pessoa se diz amiga. Não assiste nenhum vídeo, não curte, não comenta, não compartilha. Ou seja, não faz nada para ajudar. Tá? E se dá ao papelão de prestar serviço ao inimigo na intenção de nos desmoralizar e tentar fazer com que desanimemos da evangelização. Então que faça melhor. Que grave vídeos, enfim, mas que comece então, já que é assim, pedindo à sua esposa que tire as fotos de shortinho do Facebook, já que isso para ele é escandaloso e impede de caminhar na estrada da santa eternidade. É verdade. E qualquer pessoa que se diz cristã se pergunta se quer ir para o céu, a resposta é pronta e imediata. É claro que sim, quero ir para o céu. Mas quando você expõe a respeito do pecado, e particularmente do pecado mortal, do pecado de matéria grave,
logo houve algo parecido com: e quem que não faz isso? Quem consegue viver como a igreja pede? E por achar que algo é impossível, prefere trocar a felicidade eterna por bens passageiros, por prazeres que logo passam, e assim deixam de caminhar nas estradas da santa eternidade. E o demônio, a antiga serpente, é muito astuto. Ele sabe como te enganar. Ele encontra uma forma de colocar no teu coração que tudo é relativo e que nada é pecado, que o importante é ser feliz nessa vida. E você acaba se afastando do confessionário, se afastando da Sagrada Comunhão, ou então comungando em pecado grave, achando que seu pecado não é nada, que não tem importância, quando na verdade deveríamos ter sempre horror ao pecado mortal. E quando falamos em horror, pensamos também em medo. E de fato deveríamos temer, ter medo de ofender a Deus. Não apenas por medo do inferno ou medo de sermos castigados por Deus. Não. Mas é que quando amamos alguém de verdade, esse amor é tão grande e nos envolve de uma maneira tão magnífica que nós temos medo de magoar a pessoa amada. Assim também deveria ser com Deus. O primeiro mandamento não é amar a Deus sobre todas as coisas? Esse, de fato, é o mandamento mais importante. Pois, se amamos a Deus mais do que tudo nesse mundo, não pecamos. Não haveria necessidade de outros mandamentos. Não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, etc, etc, se amássemos a Deus de verdade. O pecado entrou no mundo com os nossos primeiros pais. E nós temos uma inclinação ao pecado. Mas não podemos nos conformar com isso. Não podemos aceitar isso e jamais ter pecadinhos de estimação. De jeito nenhum. Devemos odiar o pecado com todas as nossas forças, fugir das tentações que são ocasiões de pecado e lutarmos até o fim, até a morte, até o derramamento de sangue, se for preciso, para não ofender a Deus, não permitir que Deus seja ofendido por ninguém. Sabemos que o nosso pecado fere o coração de Deus. Sabemos que foi por causa de nossos pecados que Deus enviou seu Filho único à terra para morrer em uma cruz. Sabemos que quando pecamos, estamos açoitando nosso Senhor Jesus Cristo, nós mesmos, com o flagelo nas mãos. Então, é hora de ter horror dos nossos pecados e preferir morrer do que pecar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, tem horror ao pecado? O que te impede de caminhar na estrada da santa eternidade? Coloque aqui nos comentários para nós como tem sido a sua caminhada de fé, ok? E dê um like nesse vídeo dessa lição tão rica de Padre Pio e compartilha com seus amigos, sua família, pessoal do trabalho, assim você nos ajuda a evangelizar. E quarta-feira que vem nós vamos meditar sobre outra frase de Padre Pio, esse grande santo da igreja. Você não vai querer perder, né? Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as atualizações. Assim você fica por dentro de tudo que acontece por aqui e não nos perde de vista. E siga-nos também lá no Instagram. As nossas postagens lá estão bem bacanas. Os links para o Instagram e todas as outras redes sociais do Apostolado Católico da Família Ramin estão aparecendo aqui embaixo na descrição desse vídeo. Salve Maria!